Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Renan e você está no canal Você Mais Cripto, o lugar onde você encontra conteúdo sobre Bitcoin e o universo das criptomoedas. E no vídeo de hoje, vou trazer uma perspectiva um pouco diferente daquilo que eu acredito ser interessante você fazer nesse momento atual de bear market. Com certeza você já deve ter visto aí na internet muitos vídeos relacionados à baixa do mercado. Vídeos como, será que é o topo? Será que vai cair mais? Sempre nesse viés de preço de tela. O objetivo desse vídeo não é especular sobre preços, até onde vai cair ou quando que vai começar a subir, mas sim trazer uma perspectiva de mudança de mentalidade. E dentro disso, o que é mais interessante fazer nesse cenário de bear market. Para contextualizar esse vídeo, eu trouxe esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. É um grande clássico das finanças pessoais, escrito por George Clason. Esse livro, ele não trata de uma pessoa específica, mas sim de um conjunto de parábolas ambientadas na cidade da Babilônia, que oferecem conselhos práticos de gestão do dinheiro e construção de riqueza. Os princípios desse livro estão organizados em 5 leis, as 5 leis do ouro. E o objetivo desse vídeo é aplicar essas 5 leis do ouro ao mercado cripto, principalmente nesse momento atual de baixa, de bear market. E antes de a gente partir para essas 5 leis do ouro e correlacioná-las com o mercado cripto, é necessário eu te explicar o porquê eu acho importante entendermos um pouco mais sobre princípios. Porque os princípios, eles causam uma certa mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade é capaz de nos blindar diante as adversidades que naturalmente aparecem no mercado cripto. Inclusive, nos coloca em uma posição de enxergar com mais facilidade as informações que encontramos pela internet, que são interessantes para incorporarmos, ou aquelas que não são tão interessantes a gente colocar atenção. E esse livro, ele é rico em princípios que podem te ajudar em sua trajetória como um investidor no mercado cripto. Então agora, vamos para a primeira lei. A riqueza vem para quem guarda pelo menos 1/10 de sua renda para investir no futuro. Essa primeira lei já nos convida a pensar a longo prazo, algo que muita gente não consegue fazer quando começa no mercado cripto. Quando começa a entender o Bitcoin, acredita que ele é algo especulativo, é algo para comprar agora, surfar uma pernada de alta e depois vender. Mas na verdade, o Bitcoin ele pode ser uma ótima opção de reserva de valor. E olha, aqui não é uma recomendação de investimento, é apenas um conteúdo educacional. Então, se você olhar para os fundamentos do Bitcoin, inclusive acompanhar o que empresas, pessoas e governos estão fazendo, você consegue concluir que o Bitcoin é algo para longo prazo, é algo que serve para você preservar os frutos do seu trabalho. Então, não necessariamente é algo que você olha para surfar uma única pernada de alta, ou pior, vender quando ele está em queda. Nesse sentido, essa primeira lei do ouro, aplicada ao mercado cripto, seria justamente você reservar aquilo que você tem como receita mensalmente em um dinheiro que seja mais forte, que é o caso do Bitcoin. E essa reserva, ela deve ser aquela que você não vai mexer nos próximos anos. É algo que você vai deixar guardado para eventualmente você fazer algo maior alguns anos depois. Seja investir em um negócio, seja investir em imóveis, enfim, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas essa primeira lei do ouro, ela nos convida a pensar no futuro e mais, pensar de que forma a gente consegue reservar os frutos do nosso trabalho de maneira que ele não perda valor ao longo do tempo. É o que acontece, por exemplo, com a moeda fiduciária. O Bitcoin, por ter propriedades monetárias fortes, tem essa tendência de valorização a longo prazo. Por isso, ele está ganhando cada vez mais espaço nessa narrativa de reserva de valor. Então, uma reconfiguração da mentalidade, olhando para o bear market, é você aproveitar os descontos, ao invés de se desesperar e achar que o mercado acabou, que não tem mais volta, ou que o Bitcoin morreu. Você aproveita esses movimentos para aumentar o seu aporte. E aqui vale um conselho. É interessante você fazer esses aportes não em uma única vez, mas sim de forma recorrente, porque a gente não sabe para qual direção o mercado vai, se ele vai continuar caindo, se ele vai, a partir de um ponto, começar a subir. Então é interessante você fazer
fazer o famoso DCA, aquelas compras recorrentes, aproveitando as quedas do mercado para ir aumentando os seus aportes. Essa é uma configuração mental um pouco mais avançada do que normalmente as pessoas fazem, porque elas acabam se desesperando quando o mercado está em baixa. Agora vamos para a segunda lei do ouro. Invista o dinheiro de forma lucrativa, para que ele se multiplique com o tempo. Aqui, inclusive, fazendo associação com o mercado cripto, a gente pode reutilizar a primeira lei e utilizando o próprio Bitcoin como reserva de valor. Como ele tem uma tendência de valorização a longo tempo, também seria um ótimo investimento a longo prazo. De certa forma, o seu dinheiro estará multiplicando ao longo do tempo. Mas, além disso, tem uma outra sugestão. Existe um setor no mercado cripto que eu particularmente acredito ser um dos mais promissores de todo o mercado, que é o setor de finanças descentralizadas. Nesse setor, você consegue fazer diversas atividades econômicas, como, por exemplo, comprar e vender sem se identificar, comprar moedas de projetos que ainda não estão em corretoras grandes, como Binance ou Coinbase, consegue fazer renda passiva através de staking, consegue tomar empréstimos, mas tem algo que eu particularmente gosto muito, que são as piscinas de liquidez. E são essas piscinas que eu vou associar a essa segunda lei. Lembra que eu mencionei na primeira lei que é interessante você aproveitar essas quedas no mercado para fazer compras recorrentes? Você consegue fazer isso de forma automatizada utilizando as piscinas de liquidez. Nessas piscinas de liquidez, você basicamente coloca seu capital e o seu capital começa a trabalhar para você. No caso, você consegue configurar uma piscina de liquidez para fazer essas compras recorrentes. Ao passo que você está fazendo as compras do ativo que você quer, no caso, por exemplo, o próprio Bitcoin, você vai ganhando taxas, porque quando você faz uma piscina de liquidez, você acaba ajudando o mercado a funcionar. Ou seja, você é um provedor de liquidez. Você acaba provendo liquidez para o mercado todo funcionar. E por você estar contribuindo para o mercado, você recebe parte das taxas que são coletadas das negociações entre os participantes do mercado. Então, é uma forma mais inteligente de você fazer o DCA. É até um DCA automatizado. Ao passo que você vai fazendo as compras recorrentes, você vai coletando taxa. Então, você acaba multiplicando o seu capital enquanto você está aumentando o seu aporte. E isso, a longo prazo, você tem esse efeito de multiplicação. Se você não sabe ainda o que são piscinas de liquidez, como faz para você criar uma, como você coloca seu capital para trabalhar para você e gerar renda passiva, deixa aqui nos comentários que eu vou ter um imenso prazer em te dar todos os detalhes do que é, como faz, quais são as diversas formas de utilizar as piscinas de liquidez. Vamos então agora para a terceira lei do ouro. Busque o conselho de pessoas experientes e confiáveis para orientar seus investimentos. Bom, essa lei eu acho extremamente importante. Inclusive, no próprio livro, ele ensina essa lei através de uma parábola que eu achei relativamente engraçado. Um rapaz tinha tomado contato com a primeira lei, e somente a primeira lei, e ele começou a ter o hábito de sempre guardar 1/10 daquilo que ele recebia no seu trabalho. Depois de um ano, ele teve um acúmulo de dinheiro. Na época, eram moedas de prata, de cobre e de ouro. Ele pegou esse montante e decidiu investir para fazer multiplicar aquele capital. E a brilhante ideia dele foi confiar esse montante a um mercador de camelos que estava viajando. E ele ia passar numa cidade que tinha muitas joias. E a ideia era fazer com que esse mercador de camelos comprasse as joias para que quando retornasse para a Babilônia, ele pudesse vender essas joias em um preço mais caro. Bom, talvez você já deve ter percebido o final dessa história, né? Porque confiar a tarefa de comprar joias a um mercador de camelos não faz muito sentido. A especialidade do cara é camelos, não joias. Dito e feito, quando ele retornou com as joias, eles perceberam que as joias eram falsas. Então aqui traz uma lição valiosa. É necessário você buscar conhecimento. É necessário você buscar conselhos de alguém mais experiente, alguém que já vive no mercado, alguém que produz conteúdo, mas tome cuidado. Sempre fique desconfiado com aquele viés de previsão de preço, aquele viés de que vai cair, que vai subir, que essa moeda é a menina dos olhos da vez. Tome cuidado com esse tipo de coisa, porque demonstra um certo interesse apenas em hype, não em educação. Por isso, eu já convido-lhe para fazer parte do Você Mais Cripto. Se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito, porque a missão desse canal
é educar. Como você pode perceber, eu estou trazendo educação e mentalidade, porque eu acredito que isso sim é atemporal e te traz o que é necessário para você conseguir passar por todas as adversidades. Então, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva e já ative os sininhos para receber as notificações. Dessa forma, você já vai estar fazendo valer a terceira lei do ouro. Vamos agora então para a quarta lei do ouro. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado ou que não tem a aprovação de especialistas. Então aqui é um erro clássico de todos que começam no mercado cripto. Eu me coloco nesse montante porque eu tomei decisões errôneas no passado simplesmente porque eu achava que era só sair comprando igual você vai no supermercado. Ah, vou pegar esse daqui. Ah, gostei do símbolo dessa moedinha aqui. Gostei desse daqui. E assim fui colocando na minha bag, na minha mochila de criptomoedas, acreditando que eu era o gênio que eu conseguiria grandes valorizações. Mas na verdade, você precisa de conhecimento. E no mercado cripto, por ele ser extremamente volátil, extremamente dinâmico, é necessário que você entenda os fundamentos. Entenda como a blockchain funciona, entenda como o Bitcoin funciona, estude a história do Bitcoin, entenda como as altcoins funcionam, entenda como o mercado financeiro ele se constrói, quais são as engrenagens que estão por trás disso. O conhecimento ele é muito importante. E aqui não é frase de efeito. A diferença de você ganhar dinheiro ou perder dinheiro nesse mercado é o conhecimento. Então, por isso, busque aprofundar os seus conhecimentos no mercado cripto. Não seja levado pela FOMO, né? O medo de ficar de fora quando as moedas estão disparando e todo mundo está postando conteúdo, agora é lua, porque isso vai acabar desviando o seu foco caso você ainda não tenha aquela segurança de olhar para um projeto e saber exatamente qual que é a solução do problema que ele está trazendo. Então, esqueça preço, esqueça valorização, foque em aprendizado, foque em se educar, foque em mudar a sua mentalidade, porque isso ninguém tira de você e você consegue sobreviver em qualquer um dos cenários. Principalmente no cenário atual de bear market, que é o momento onde todo mundo fica com medo, fica tenso e muitas vezes você que está chegando agora sem muito conhecimento fica desesperado também. Então foque em aprender. E aí, mais uma vez, eu te convido a se inscrever nesse canal, porque a nossa missão aqui é trazer conteúdos toda semana sobre o Bitcoin e o universo das criptomoedas, trazendo sempre temas mais educativos e fugindo um pouco dessa questão de preço de tela. Até mesmo quando eu trago conteúdo sobre análise, é mais num viés educacional, como por exemplo no vídeo que eu gravei sobre como eu analiso o mercado cripto. É sempre trazendo um viés educacional, sem muitas previsões, com o objetivo de instruir. Então, se não se inscreveu ainda, já clica aí para se inscrever. Vamos agora para a quinta e última lei do ouro. O ouro escapa do homem que busca ganhos irreais, ouve conselhos de golpistas ou confia em sua própria inexperiência. Esse ponto é extremamente importante no mercado cripto, principalmente em um dos setores que, na verdade, eu nem chamaria de setores, mas uma classe de moedas, de tokens, as meme coins, elas acabam atraindo muita atenção por parte das pessoas que estão iniciando nesse mercado, porque elas apresentam valorizações absurdas, maiores do que qualquer outra criptomoeda, mas também elas acabam tendo desvalorizações abruptas que podem extinguir completamente o seu investimento. E essas meme coins, elas não servem para nada, elas não têm um fundamento, elas não têm a solução de um problema, elas são 100% especulativas. E por ela ter esse viés de piada, de comunidade, muitos influenciadores acabam promovendo uma certa moedinha para depois ele vender na cabeça de todo mundo. Então ele promove aquela moedinha, a comunidade fica aquecida, acaba comprando aquela moeda e ele estava ali com aquelas moedas guardadas, acaba vendendo e muita gente perde dinheiro nesse processo. Então, mais uma vez, é muito importante conhecer, aprender os fundamentos, porque dessa forma
você fica mais imune a essas ilusões. E só para citar um exemplo, a famosa crença que Shiba Inu vai atingir $1. Muita gente comprou essa ideia, investiu seu capital acreditando que Shiba Inu poderia chegar a $1, mas sem antes pensar na possibilidade real daquilo de fato chegar a $1. E quando a gente olha para as métricas, para os números de Shiba Inu, a gente observa um número específico, o FDV, por exemplo, que ele é a capitalização de mercado de um projeto quando todas as moedas estão em circulação. Para a gente chegar nesse número, basta a gente multiplicar a quantidade de moedas em circulação pelo preço atual. E se a gente fazer a projeção em Shiba Inu chegando a $1 e multiplicar pela quantidade de moedas em circulação, a gente chega em mais de 500 trilhões de dólares de valor de mercado. Só para você ter uma noção, o PIB do mundo inteiro em 2024, o ano passado, foi de pouco mais de 110 trilhões de dólares. Então, considerar que Shiba Inu vai chegar a $1 é considerar que Shiba Inu, algo que não tem valor nenhum, que não resolve nenhum problema, é 5 vezes mais valoroso do que o planeta Terra inteiro. Então, quando a gente olha para os fundamentos, quando a gente olha para o aprendizado, para a educação, a gente consegue ficar imune a essas ilusões que naturalmente acabam aparecendo no mercado. E a quinta lei do ouro nos convida a pensar nessas ilusões e a gente fica longe desses ganhos irreais, desses ganhos ilusórios. Bom, eu espero ter contribuído para uma mudança positiva na sua visão sobre o mercado cripto, sobre o seu posicionamento, independente do ciclo, independente se está caindo, se está subindo, focar em princípios. Eu acredito que esses princípios podem te ajudar a atravessar qualquer um dos cenários. E se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal se ainda não está inscrito, ativa os sininhos para receber as notificações e deixa aí seu comentário sobre o que você achou desses 5 princípios. Toda semana eu estou trazendo conteúdo sobre o Bitcoin e o universo das criptomoedas e eu te espero no nosso próximo encontro. Até lá!